Pode ir lá. Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de Isaías, no capítulo 13. Mas antes de mais nada, vamos iniciar nossa oração. Senhor nosso Deus e amado Pai, graças nós te damos por mais uma vez o Senhor permitir nos reunirmos na tua presença. E eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha ser o centro dessa meditação, que o Senhor venha falar o coração de cada uma de nós, meu Pai, que o que sair de nossas bocas venha do Senhor, ainda que com o nosso entendimento, meu Pai, mas que venha do Senhor, que possamos expressar tudo aquilo que o Senhor falou conosco. Que o Senhor venha repreender desde já, meu Pai, todo espírito de distração, todo espírito, meu Pai, que não quer deixar com que nós venhamos entender o que o Senhor quer falar, meu Deus. O espírito, meu Deus, de confusão na mente de quem vai ver depois. Que o Senhor venha amarrar todo o mal, meu Deus, e que o Senhor venha fazer o seu nome ser glorificado nesse momento. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Graças a Deus. Capítulo 13. Jeremias, Isaías. Eu sempre confundo esses nomes. Isaías começa falando da sentença que vai ser dada sobre a Babilônia. Aliás, para a Babilônia. Nos capítulos anteriores, a gente vê que Deus estava dando a punição para o seu povo. Nem uma punição meio correção. Só que nesse capítulo a gente vê que ele vai agora fazer justiça. Porque ainda que esse povo tenha se levantado porque Deus suscitou isso, eles fizeram além do que Deus pediu. Eles fizeram o que não era para eles fazerem. E a Babilônia foi uma das cidades um dos impérios mais arrogantes. Muito mais, assim, cruel. Um dos, porque tinha a Síria também, que era bem cruel. Mas eles faziam coisa desnecessária. E agora é o momento que Deus vai fazer justiça. Vamos lá, versículo 1. Sentença que numa visão recebeu Isaías, filho de Amós, contra a Babilônia. Em algumas versões fala peso. E eu vi que o peso era referente também ao que aquele povo tinha feito com Judá. É Judá, né? O Reino do Sul? Com Judá. Então, a carga que eles colocaram nas costas do povo de Deus, Deus agora ia colocar nas costas deles. Versículo 2. Alçai estandarte sobre os montes, sobre o monte escalvado. Levantai a voz para eles. Acenai-lhe com as mãos, para que entre pelas portas dos tiranos. Quando eu meditei na primeira vez, eu fiquei tentando entender o porquê dessa bandeira, desse estandarte que é a bandeira. Se eu não me corrijam se eu estiver errada, para mim é uma bandeira. E quando ele fala fincar sobre um monte escalvado, que é um monte sem vegetação, não é isso? Eu fiquei pensando para quê? Ou por quê? Aí a senhora falou na meditação anterior que a bandeira dava a entender que seria um só povo. Só que no meu conhecimento aqui, seria como se esse povo fosse conquistar a Babilônia. Eles iam lá, chegar, fincar a bandeira e dizer que eles conquistaram aquela nação, aquele povo. Então, esse versículo 2 me remeteu a isso, que Deus está dizendo que a Babilônia vai ser conquistada. Versículo 3. Assim, e ele ainda fala aqui, ó, assinale para eles. Segundo o que eu pesquisei, li e reli, eles são os povos persas, medo-persas, mais o persa, né? Porque eu achei que eram povos separados e até era até um tempo. Só que os persas conquistaram os medos em que eles eram os povos da Média. Acho que é isso. E aí o Ciro Grande era o que mais se destacava entre esses povos. Os persas, o Ciro, ele ele foi contra a Babilônia sem nenhum interesse, só porque Deus fez com que nascesse aquele desejo dentro dele. Ele não foi conquistar a Babilônia nem por prata e nem por ouro. Deixa eu só verificar aqui.
No capítulo 45, no próprio livro de Isaías, no versículo 1, posso? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para cingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os teus caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Num versículo mais à frente tem uma palavra aqui, deixa eu ver. É isso. Ele fala para entrar pelas portas dos tiranos. Voltando para o capítulo 13, no versículo 2. Ele fala isso, e esses tiranos aqui é a entrada da cidade de Babilônia, que era um povo arrogante, se gabava das riquezas que tinham, as riqueza cultural e tudo mais. Versículo 3. Eu dei ordens aos meus consagrados, sim, chamei os meus valentes para exultarem na minha ira, os que, os que com exultação se orgulham. Eu fiquei imaginando por que Deus falou que esses povos seriam consagrados dele. Algumas versões falam ungido. Tem uma versão que eu li que fala ungido. E a gente sabe que separado é aquela pessoa separada do comum para Deus. E Ciro, ele tinha umas características diferentes dos outros. Deus chama ele de separado, porque na verdade foi o próprio Deus quem separou ele, e para executar aquilo que Deus tinha no seu coração. Ele começou a reinar no ano de 559 a.C., e ele reinou até 539, se eu não me engano. E na hora deu aquele nó na cabeça, né? Porque a história ela vem regredindo até chegar a Cristo. Ele vem do maior para o menor. Então, quando a gente fala que ele reinou de 559 até 539, mais ou menos, dá aquele choque. Mas é isso. A partir do Senhor Jesus, na virada lá do ano 0, que começamos a contar do 1 até onde a gente está hoje. Ele era um grande rei, e ele era expansionista, esse Ciro. Ele tinha uma peculiaridade, que ele não escravizava as nações que ele conquistava. Ele empregava essas pessoas em cargos de confiança no governo, no exército, e ele respeitava a religião deles, daquele povo. Ele não impedia as pessoas de buscar seu Deus e nem impunha a religião deles. E na religião deles, assim, é muita coisa que você encontra por aí, mas teve um documentário que eu assisti que eles criam no zoroastrismo. É uma palavra que eu não consigo falar. E que foi criado por um profeta lá, Zoroastro, alguma coisa assim. Mas eu acho que era aquele negócio dos astros. E é baseado no bem contra o mal. Eles criam na existência do Messias, nessa religião, e que existia uma vida após a morte e o paraíso. Eles criam meio que na salvação, só que do jeito lá deles. Então, esse Ciro, por mais que ele fosse de outra nação e tudo mais, dentro dele, digamos que havia uma justiça. Deus conseguia ver isso dentro dele. Ele foi o segundo imperador do exército do Império Persa, e ele derrotou até o avô, que mandou matar ele, mesmo assim ele não matou o avô. Então, às vezes a gente vê as pessoas perversas e não entende por que Deus conserva essas pessoas, é porque no fundo Deus vê a justiça no coração daquelas pessoas, e
dar a chance da pessoa se entregar para ele, se voltar para ele. Eu escrevi um monte de coisa ali, mas eu não vou ler tudo aquilo ali, não. Versículo 4, né? Já se ouve sobre os montes o rumor, como de muitos povos, o clamor de reinos e de nações já congregados. Passa, o Senhor dos Exércitos passa a revista às tropas de guerra. Já vem de um país remoto, desde a extremidade do céu, o Senhor e os instrumentos de sua indignação para destruir toda a terra. Eles vinham de Esse exército, ele vinha de eu esqueci o lado, mas eles eram distantes e veio de longa terra sem necessidade, porque ele já estava crescendo em outros lugares, só porque Deus queria disciplinar a Babilônia. E a gente dá para ver o cuidado de Deus com aquele povo que vivia errando, mas mesmo assim, Deus tinha um cuidado especial por eles, e a gente vê também na nossa vida. Pode falar. Olha só, fazer aqui um comentário. Não é que ele não tinha interesse em se apossar de Judá, de ampliar seu território para Judá. Como você acabou de falar, era sim um império expansionista e eles tinham intenção de pegar o mundo inteiro, se possível eles fossem. Quando o texto, eu entendo o que você fala, que eles não estavam indo lá interessados em Judá. Quando o texto fala isso, não é que eles não estivessem interessados em Judá, é que a motivação primordial vinha de Deus de destruir a Assíria, ou melhor, a Babilônia. Vinha de Deus. Eles não estavam sendo pagos como mercenários para se apossar, para destruir a Babilônia. Não, eles não estavam sendo pagos. Mas é óbvio que eles tinham intenção de tomar posse da Babilônia, de tomar posse do Egito, de ampliar seu território, e eles conseguiram, eles foram ampliando todos esses impérios que se levantam um após o outro, eles vão dominando cada vez mais territórios, entende? Então, não é que eles não tinham nada a ver com a Babilônia, eles não tinham interesse na Babilônia, não, eles tinham interesse, sim. E diga-se de passagem, pessoal, a Babilônia, eles eram um império de pessoas extremamente, como é que fala assim, capacitadas não é o termo que eu quero dizer, mas era uma sociedade avançada. A arquitetura deles, a engenharia deles, nas artes, na guerra, em todos os sentidos, era uma das nações mais desenvolvidas. Tanto que, império após império, todo mundo queria ficar na Babilônia. Já ouviram falar dos jardins suspensos da Babilônia? Oitava maravilha do mundo antigo. Ninguém nem sabe se aquilo realmente aconteceu, se foi fato, se realmente existiam os jardins suspensos da Babilônia. Mas fato é que eles tinham um sistema de irrigação maravilhoso. Eles desviaram, está vendo aqui, aquela ideia de transposição do São Francisco para levar água para o Nordeste, e eles faziam isso. Eles transpunham rios para abastecerem suas cidades. Era algo incrível em nível de desenvolvimento. Imagina se o império que estava crescendo agora, como o Medo-Persa, não ia querer tomar posse da Babilônia. Claro que eles iam querer, entende? Mas a questão que eles iam lá não era por mercenarismo. Havia um propósito de Deus, mas já havia. Deus ele vai usar
as pessoas dentro das suas capacidades. Já havia a intenção daquele império se erguer, se reerguer. Os medo-persas, eles acabam se unindo, e eles tomam fôlego depois que o império da Síria é destruído pela Babilônia. Quando isso acontece, eles começam a se unir, né? Um se apoia no outro, e agora eles vão contra a Babilônia. E a gente vai perceber que isso é um jogo de levanta e cai, levanta e cai. Enfim, a Babilônia era, vamos dizer assim, a menina dos olhos do mundo, naquele tempo, entende? Então, enfim, é óbvio que eles tinham, sim, desejos imperialistas de avançar sobre aquela região. E só voltando aqui para o verso 2, quando ele fala alçar a bandeira, levanta a voz para eles, justamente porque são povos diferentes, medos, persas, unidos sobre um propósito, sob uma bandeira. Um exército bem forte que se levanta contra a Babilônia. E a Babilônia era poderosa, pessoal. A Babilônia era poderosa. Não foi à toa que ela chegou conquistando meio mundo, tá? O que acontece para a Babilônia cair? Disputas internas dentro do seu próprio governo, entre os seus príncipes, entre os seus nobres, entre generais de exércitos. As disputas internas vão fragilizando aquela nação. O rei que sucede, o imperador que sucede o outro, ele não vem com a mesma garra, com a mesma disposição de batalhar, de conquista, como o anterior. Isso vai tornando o reino fragilizado, né? E acontece a oportunidade de um outro reino, de um outro império, acabar vindo com um pouco mais de disposição e ainda com o desejo de Deus, e vai lá e vai cumprindo os propósitos de Deus. Mas eu quero que vocês entendam, eu quero não, devemos entender que Deus vai usar a Babilônia contra Judá, porque a Babilônia tinha um poderio e a ambição de conquistar. Por que Deus não usou logo os medo-persas? Porque eles eram nada. Até eles conseguirem ser alguma coisa. Outra coisa. Até Isaías falar essa profecia se cumprir, não foi automático. Se passaram mais de 100 anos. A coisa foi se cumprir lá na frente. Tá? Então, eles eram nada. Então, quem tinha que ser levantado nesse momento para servir de juízo, né, como castigo para ajudar? O império do momento, o império em ascensão do momento, né? Como o Maiana falou, eles foram extremamente perversos. Fizeram além do que Deus ordenou, além do que Deus exigiu. E, por conta disso, Deus vai e entra como a galinha defendendo os pintinhos contra a Babilônia. Vai exercer agora juízo sobre a Babilônia. E agora existe um novo império que está formado e que agora tem gás para destruir a Babilônia. Então, entendam que Deus usa aquela pessoa que tem o potencial no momento. E se não tiver o potencial? Ou melhor, todas as capacidades. Pelo menos tem que ter o potencial. O resto Deus capacita. Mas tem que ter potencial, tem que ter a disposição. Entende? Então, não vamos pensar que um império expansionista não teria desejo pela Babilônia. Não tinha quem não tivesse desejo. A gente vai ver depois Alexandre o Grande morrendo na Babilônia. Ele sai de lá da Grécia, domina tudo aquilo, muito mais do que os medo-persas, e inventa de ficar morando na Babilônia. Por quê? Por causa da beleza que era aquilo, gente. Todo mundo queria ir para a Babilônia.
entendeu? Não sei se a gente teria hoje um lugar para a gente comparar, para dizer assim, pô, todo mundo quer ir para lá, né? Era algo desse nível, pô, todo mundo quer ir para lá, porque é o melhor lugar do mundo, certo? Ele prosseguiu. Não, não que não tivesse esse desejo, mas eu falei que ele não tinha a ambição que nem os outros de dinheiro, entendeu? Eu li algum versículo ou alguma coisa É, aqui parecida. mesmo você vai ler. Eles não eram mercenários, mas estavam com Hum, tudo lá. versículo, versículo 6. Uivai, pois está perto o dia do Senhor. Vem do Todo-Poderoso como assolação. A dor que esse povo vai sentir vai ser tão grande que eles vão uivar de dor. Para você uivar de dor, é muita dor. É muita dor mesmo. Está dizendo que vai vir como assolação, ou seja, chegou no limite de Deus e ele vai destruir. E está vindo dele. Joel, capítulo 1, versículo 15. Posso? Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso. Esse dia do Todo-Poderoso vai ser um dia que ninguém vai poder escapar. Aqui está falando a respeito da Babilônia, mas vai chegar um dia que vai ser para todos. E não vai ter quem não se esconda, e o pior, não vai ter onde se esconder. Porque aqui na Babilônia, nesse momento aqui, eles não tinham mais ninguém para responder por eles não tinham em quem se apoiar, e vai chegar um dia que vai ser isso com a gente na nossa vida espiritual. Um dia o Senhor Jesus vai voltar e vai vir aí o dia do juízo, ou então a gente vai morrer. E se a gente morre numa situação dessa que não dá ouvidos a Deus, mesmo que a gente hoje esteja na presença dele, eu espero que continuemos, em nome do Senhor Jesus. Se for para a gente sair, é melhor e levar a gente mesmo, enquanto está todo mundo aqui sossegado e retinha com ele. Mas as pessoas não entendem que o problema não é viver sem Deus. Você pode viver sem Deus a sua vida toda. Mas se você morrer sem ele, não vai ter salvação. E aqui, nesse caso aqui, o problema para quem já morreu, eles já estão lá sofrendo. É você ficar vivo, ainda passar pela vergonha de não subir e ainda ficar apanhando aqui dos capeta. Vai ser muito doloroso. Versículo 7. Pelo que todos os, pelo que todos os braços se tornarão frouxos e o coração de todos os homens se derreterá. Eles não vão ter força nem para lutar. Pelo menos eu entendo isso. Se alguém entende diferente, sinta-se à vontade. Tamanho medo, porque quando ele fala dos braços frouxos, às vezes você toma um susto ou acontece uma notícia, chega uma notícia ruim, algo de ruim acontece, que você perde as forças assim na hora. Eu vejo o povo, do nada cair, porque perdeu o alento, perdeu tudo. É igual um bêbado quando tá bêbado que toma aquele susto e volta a si. Aqui o coração já não tem mais esperança. Eles vão chorar e a mãe deles não vão ver. Versículo 8. Assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais, e terão contorções como a mulher parturiente. Olharão atônitos uns para os outros, e o seu rosto se tornará rosto flamejante. Mais uma vez, a dor não vai ser pouca. Dor de parto, olhar um para o outro e não saber o que fazer, vai ficar ali todo mundo perdido. Versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos céus não darão a sua luz. O sol logo a nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz.
eu não conseguia ler isso aqui sem não atrelar isso ao Apocalipse, que é quase as mesmas coisas ou as mesmas palavras que está escrito lá. É um dia assim que eu lembro que quando eu comecei a entender um pouco da palavra, eu não entendia muito não, mas era desbravador e eles preparavam o povo para na volta de Jesus viver nos matos, lá morrer, correr para os matos, acampar e tudo mais. E eu ficava pensando, gente, mas no mato, não, gente, não vai ter comida. Como é que vai caçar no escuro? Eu ficava assim, falei, ó, não vou vir mais para essa igreja não, porque esse povo fica botando medo. E falava, mas diz que Jesus não vem buscar a gente e a gente vai fazer o quê no meio desses matos? Não vamos ser salvos? Aí depois eu falei, ó, não vai ter para onde correr. Nem o sol, nem a lua, você vai ficar perdido. Tem gente que já vive assim nesse mundo, a gente já viveu assim nesse mundo, em trevas, em vida, até encontrar Jesus que é a luz. Imagina aqui nesse, olha, Mateus, no capítulo 24, versículo 29. Eu vou ler para ficar mais rápido. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. O próprio Senhor Jesus, mais uma vez, reafirma essa profecia aqui no Novo Testamento. Pode falar. Pois é, ele faz uma comparação com o que acontecerá nos dias ainda da Babilônia, com o que acontecerá nos últimos dias do juízo de Deus sobre toda a terra. E toda essa figura de linguagem, todo esse rebuscamento de Isaías, de falar sobre dores, de falar sobre gemidos, tudo isso só para deixar muito, muito claro, muito intenso de como será esse sofrimento. Aquela coisa de dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, eles vão cair na mão do Deus vivo. Quem pode livrá-los? Quem vai livrá-los? Não, não tem quem. A mesma coisa no fim do mundo, né? Quem vai livrar as pessoas do juízo final? Se não crerem em Jesus, vai ficar realmente muito estreito. Alguns autores, eles chegam a falar que eu não vejo. Mas esse texto no original hebraico, ele é uma poesia. Então, eles veem esses versos como uma linda poesia, uma linda ode, que eu, sinceramente, não sei direito o que é, mas é assim que eles falam. Uma linda ode, uma linda poesia. Mas é macabro, pessoal. É macabro. Está falando de dores intensas, sem você ter um alívio, sem você ter para onde fugir. Ainda que você fuja, e isso não vai ser uma solução. A, a, a intenção de Isaías, obviamente, o Espírito Santo usando Isaías, a intenção final de Deus é dizer: olha, não cometa os mesmos atos da Babilônia. Óbvio que é completamente válido para cada um de nós aqui. A Ana vai externar mais aí a respeito disso ao longo do texto, e a gente vai entender melhor o porquê que isso vai acontecer com a Babilônia. E é passível de cada uma de nós aqui passar por algo parecido, caso a gente não esteja alerta e fuja do pecado que a Babilônia pecou. Senão, aconteceria o mesmo conosco. Pode seguir. Quem foi que a senhora disse que aí é um poema, um ode? Todo esse capítulo é uma poesia. Certeza que foi Augusto dos Anjos. Ele que tinha essas coisas. Foi ele.
Né? Tipo, né? É o tipo dele. Eu li aquelas poesias, decorei algumas. É, em Apocalipse a gente vê a mesma profecia. Apocalipse 6, versículo 12. Posso? Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por ventos fortes. Deixa cair os seus figos verdes. No capítulo 8 também, no versículo 12, ele mais uma vez repete: o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse, e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Ou seja, a pessoa vai para uma escuridão total, vai juntar as trevas que tem dentro delas com as trevas que vai ter durante o dia. Esse povo ainda vai aguentar correr. Porque eu não ia aguentar, não, viu? Minhas pernas iam ficar paradas lá, não ia me obedecer. Todo dia eu falo para Deus: Deus, se o Senhor ver que eu vou sair da tua presença, me leva logo. E eu já falei: não é para ninguém orar para me ressuscitar. Se eu morrer, me deixa lá em paz, sossegada na luz, viu, dona Rayane? Você é a principal. Voltando aqui para Isaías 13, versículo 9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Porque as estrelas e constelações dos. Gente, eu tô voltando de novo, né? Já tinha lido isso. Já foi. Porque as estrelas e as constelações do céu não darão a sua luz, e o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos violentos. Farei que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, e mais raro do que o ouro. Não, farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros do que o ouro de Ofir. Então tá aqui o motivo de Deus trazer essa assolação sobre a Babilônia e futuramente sobre sobre toda a humanidade. É a soberba, a arrogância, a maldade. Os babilônicos, como Dona Lília falou, eles tinham uma cultura muito avançada. O povo caldeu, né? Não é isso? Eles eram os caldeus. E eles eram conhecidos por causa das da física, não, o estudo da astrologia, a Astronomia. matemática. Hum? Astronomia também. Não é a mesma coisa, não, gente? Não, astrologia já é um negócio meio zen, sei lá, entendeu? De predestinação através dos astros. Mas os dois no Astronomia clube das é o estrelas. estudo do universo. É diferente. Aí, ó, já vem a senhora botar fé na minha dúvida. É, eles tinham aquelas construções monumentais, assim como os persas eram especialistas nessas mesmas coisas. E a riqueza, porque era uma cidade rica e eles se aproveitavam disso. É como se eles fossem um povo que estivesse à frente da era deles. Então eles se gabavam muito e fora isso ainda tinha prostituição espiritual, porque eles eram politeístas. Só para a gente ter noção de como eles eram desenvolvidos. Você acredita que eles já usavam asfalto nas ruas deles? A gente vai aqui no bairro, vai na rua da esquina, tá tudo no barro. Véi, esses caras já estavam asfaltando suas ruas. Eram demasiado, eles eram à frente do tempo. Ou então a gente é muito atrasado, mas enfim, é nessa pegada. E dentre todos os pecados assim desse povo, que a gente já sabe, né, que foi a soberba, o orgulho que fez Lúcifer decair, mas ainda tinha isso deles não reconhecerem Deus como sendo o único. E
Nabucodonosor, ele já tinha tido experiência com Deus. Ele conheceu Daniel, ele viu é, aqueles meninos, Misael, Azael, peraí que eu esqueci o nome deles de todos. Mas lá, Azarias, os três, Ananias, Azari, Azarias e Misael. Misael. Outro dia eu fiquei me achando na igreja, pastor, quem foi aqueles três rapazes que foi lançado na fogueira? Aí o povo, Ananias, não, Sadraque, Mesaque, Aí a menina do meu lado, foi? Eu falei, não foi não, foi... Falei o nome deles, né, no geral. Aí as meninas ficaram olhando pra minha cara, eu falei, tá vendo aí? Tá vendo aí? Quem mandou você não ler a Bíblia, eu leio. E, dentre tudo isso, né, porque nós fomos feitos como templo do Espírito Santo. Todos fomos criados por Deus. E você aceitar no seu corpo um espírito que não vem de Deus é você trair o seu Criador e depois querer abrir a boca e chamar ele de pai. Eu estava vendo um comercial hoje aqui que o pessoal dizia, você é filho de Deus. E eu aqui pensando, falei, há controvérsias. A gente é criatura. Para ser filho é um nível mais acima. E a gente ainda vê as pessoas ter experiência com Deus que nem eles tiveram e não acreditar nesse Deus, ou acreditar nesse Deus enquanto é conveniente. Porque durante um tempo Nabucodonosor acreditou e chegou a decretar que o Deus de Daniel era o único Deus. Mas depois ele tornou fazer essas coisas. O filho dele, do mesmo jeito, ainda profanou as coisas do templo, né? Que ele roubou, ainda teve isso. Que além de não respeitar Deus, ainda saquearam o templo. Pegou as coisas que eram de Deus. E a gente sabe que não se toca na glória de Deus. E eles fizeram tudo isso. Então, eles pediram e demoraram até demais, porque Deus foi dando oportunidade de arrependimento para esse povo. Tanto os dele, quanto esses outros. No fim, é todo mundo povo de Deus. Todo mundo foi criado, mas você escolhe se vai servir a ele ou não. Se Deus fosse tirano, ele te obrigava a servi-lo, mas ele te dá o livre-arbítrio. Aí, quando acontece a coisa mal, mas Deus não é bom? Sim, mas e a lei da semeadura? Você teve a opção. A bondade dele vai ser boa, dependendo da sua escolha. Porque para todo mundo que está aqui hoje na presença de Deus, para cada um de nós que estamos aqui, a gente paga um preço. É um preço que nem todo mundo quer pagar. Só que se a gente pensar que tudo que a gente faz aqui vai passar, vale a pena. Vai chegar um dia que a gente vai dizer, que dia. Ou então, Senhor, valeu a pena. Porque que dia, eu creio que para muitas aqui, se não todas, já aconteceu. Que foi o dia que o Espírito Santo veio sobre nós. E depois que você tem essa experiência de receber o Espírito Santo, você abrir mão do Espírito Santo para servir outros deuses ou perder por causa de uma coisa passageira, por causa de coisas aqui que nem tem tanto valor, é complicado. E mesmo assim, Deus ainda dá uma chance do arrependimento. Posso prosseguir? E o ouro de Ofir, ele era um ouro muito puro, que ele não tinha tantas impurezas, não. E Deus fala aqui que vai tornar os homens escassos. Eu fiquei imaginando que seria entre todos essas pessoas, vai ter alguns, tipo aquele remanescente, que Deus vai dizer assim, não, esse aqui ainda dá para salvar. E esses que se submeterem à vontade de Deus, eu só não consigo, não sei se a senhora consegue explicar melhor. Eu não consigo explicar. Eles vão se submeter a Deus, vão passar por tudo isso. Eu levo lá para o futuro, né? E Deus vai poupar eles. E eles vão se tornar puros. Deus vai fazer com que haja uma transformação. Eu não consigo explicar direito, mas... Eu já penso que esse verso não é necessariamente já se remetendo novamente para o futuro, tá? Como os dois anteriores. Aqui, para mim, está falando realmente da Babilônia. A Babilônia, esse povo vai ser exterminado, exterminado. Então, ele aponta aqui que não vai sobrar povo, entende? Vão ser mortos, vai ser uma verdadeira
chacina. Mais bonito ainda, vai ser um genocídio, entende? Então, vai sobrar de babilônios, vai ser muito pouca coisa. E no final, eles vão ser exterminados, tá? E só outra curiosidade. Quando a gente fala do ouro de Ofir, há quem diga que Ofir era o Brasil. Eles vinham de lá para pegar esse ouro aqui e levar para lá. Se é verdade ou não, não sei, mas eu já vi especulações a respeito e o que eu vi fazia muito sentido. Fazia muito sentido. Pode continuar aí. Aí vieram os portugueses, levaram o resto que sobrou. Coitado do menino, outro dia, numa mina lá, numa excursão da escola, achou uma pedrinha, coitado. Ninguém acreditou. Chamaram o responsável, era ouro mesmo. A escola quer tomar o ouro do menino. Olha, pobre não tem sorte, não, tem um descanso, não. Voltando ao texto. Versículo 14. Cada um será como a gazela que foge, e como o rebanho que ninguém recolhe. Cada um voltará para o seu povo, e cada um fugirá para a sua terra. Quem for achado será traspassado, e aquele que for apanhado cairá à espada. Suas crianças serão esmagadas perante eles. A sua casa será saqueada e a sua mulher violada. Volta aqui naquela época, né, que o pessoal contestava por que ia matar as crianças. Porque são potenciais inimigos de novo. Porque essas nações aqui foram várias, a Babilônia em especial, foi destruída várias e várias vezes. E mesmo assim eles voltavam. É, ela é conhecida como um tipo de Sodoma e Gomorra. E renasce, né? O que não presta, brota assim, igual capim, em todo canto, nas paredes, no asfalto. Eu não consigo entender, não. Esse capítulo, esse versículo em especial, eu não consegui entender ele bem, porque eu achei que seriam esses homens aqui, que Deus diz que vai ser os poucos, e depois eu fiquei pensando se seriam aqueles povos conquistados de outras nações. Não. Aqui continua falando da Babilônia, os babilônios. Cada um, vou ler aqui na minha versão, um pouquinho só diferente. Cada um será como uma corça que foge, como uma ovelha que ninguém recolhe. Vão estar desprotegidos, vão estar procurando abrigo, vão estar procurando socorro, vão procurar fôlego, vão procurar respirar, vão procurar sobreviver. Não vai ter chance para eles. Cada um voltará para o seu povo, cada um fugirá para a sua terra. Todo que for achado será traspassado. Vai estar fugindo. Essa ideia de povos está valendo, porque a Babilônia era um império que tomou conta de nações e outros povos. Então, esse povo vai cair fora, ok, mas não vai sobreviver, não. Ainda que eles estejam fugindo, aquele que for achado vai ser traspassado. Quando a gente fala de traspassado, é o quê? A A espada espada. vai passar no corpo deles, vai morrer. Todo que for apanhado cairá a espada. As suas crianças serão despedaçadas, não é para sobrar nada, é uma nação que vai ser destruída. Serão despedaçadas perante seus olhos, as suas casas serão saqueadas, vão ser roubados, não vai sobrar nada para esse povo. Suas mulheres violentadas. Isso é tática de guerra. Para quê? Para que o novo povo que vai nascer não seja mais daquele povo que está sendo derrotado, mas sim daquele povo que está sendo, que está subjugando. Né? Quem é que vai estuprar essas pessoas? Violência, né? Estupro. Quem é que vai estuprar? Aquele exército inimigo, Medo-Persas. Qual a intenção? Para que sejam exterminados os babilônios. Vai nascer agora Medo-Persa. Né? Então, o objetivo é destruir.
Provavelmente, sim, os soldados que vão lá, né? O exército inimigo vai lá para fazer esse trabalho. Eles vão estuprar. Isso é tática de guerra. Qualquer guerra existe isso. Até os dias de hoje existe isso, tá? Posso? Versículo 17. Ainda bem que eu não era dessa época, viu? A mulher sofria. Deus é mais. Eis que eu despertei contra eles os medos, que não farão caso de prata, nem tampouco desejarão ouro. Os seus arcos matarão os jovens, eles não se compadecerão do fruto do ventre. Os seus olhos não pouparão as crianças. Babilônia, a joia dos reinos, glória e orgulho dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus a transtornou. Deixa eu achar aqui. Gênesis 19. Versículo 24. Posso? Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades, e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. Ou seja, ele está dando para a Babilônia a mesma sentença que vai dar para Sodoma e Gomorra, que diz que é como se fosse aquela mesma cidade, porque fazia as mesmas atrocidades, ou até pior, né? Porque aquela cidade acabou e eles vêm aqui perdurando por mais tempo. O nome Babilônia significa porta de confusão, para alguns povos. Para os judeus, significa. Peraí que eu anotei aqui. Significa. Não, porta dos deuses. Significa porta dos deuses. E para os hebreus, ela tinha o significado de Babel. Oi? A senhora levantou a mão assim. E para os hebreus, significava confusão. Naquela época, Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da perversão. Eles eram muito pervertidos. Chegou ao ponto deles quererem violentar os anjos. E esse povo aqui, do mesmo jeito, eles não respeitavam nada. Era tudo que era abominável ao Senhor, eles praticavam. E o que é mal, ele vai perdurando, porque aquele povo todo foi destruído. Não sobrou ninguém. E mesmo assim, anos depois, séculos depois, não sei, vem a Babilônia com as mesmas manias, os mesmos costumes, as mesmas práticas, porque o que é mal, ele vai perpetuando na cabeça do povo. E engraçado que a Babilônia começou, se não me engano, com o neto de Noé, neto Nimrod. E tem uma raiz santa, igual o pecado quando começou no céu. Estava lá no céu, tudo bem, tudo sossegado, mas o diabo do diabo foi lá e inventou de querer ser que nem Deus. Uma hora dessa a gente podia estar sossegado, mas ele foi lá, soprou no ouvido de Eva, ó, a gente tem que trabalhar. Ele chegou lá no ouvido do filho de Noé, porque aquele menino foi usado. Eu não acredito que um ser humano ia fazer aquilo não. E Deus já tinha limpado a terra. E vem a Babilônia e traz de novo os velhos costumes, o mal, os velhos costumes. Eu acho que é esse negócio de ficar contando a história. A história para algumas pessoas vai ser boa para não repetir os erros. Eu sei da história do meu pai, eu sei da história da minha mãe, eu não vou fazer o que eles faziam. Meu pai bebia. Eu cheguei a alcançar isso. Hoje em dia, eu nunca mais vi nem ele beber, nem ele fumar, como era antes e de jeito nenhum. Mas é uma história que eu sei o resultado
destruiu a família e deu no que deu. Eu vou repetir esse espaço do meu pai? Não vou. Mas algumas pessoas dizem que, eu quero cometer os meus próprios erros. Ah, a punição é livre. Você é livre para plantar o que quiser, mas é obrigado a colher aquilo que você plantou. E a Babilônia não se exemplou, porque poderia pelo menos pensar, não, uma cidade já foi destruída, porque não tem como esse povo contestar a existência de Deus. Deus fez maravilhas e essas histórias perduraram, e mesmo assim, essas pessoas teimavam em ir de força com Deus. Aquele filho que quer contrariar o pai para mostrar quem manda mais. Eu acho que é isso, o desejo da pessoa de querer ser mais que o outro, ser mais que Deus. Eu faço o que eu quero, ser como Deus, né? Que é quando o diabo fala. Lá, se você comer, você vai ser conhecedora do bem e do mal, você será como Deus. Voltando para o texto. Nunca jamais, versículo 20. Nunca jamais será habitada. Ninguém morará nela de geração em geração. O arábio não armará ali a sua tenda, nem tampouco os pastores farão ali deitar os seus rebanhos. Porém, nela as feras do deserto repousarão, e suas casas se encherão de corujas, e ali habitarão os avestruzes e os sátiros ou satiros. Na minha versão não aparece assim, não, então vai ficar difícil eu te responder. Sátiros. Isso aí. Pularão ali. As hienas uivarão nos seus castelos, os chacais nos seus palácios de pedra, de prazer. Está prestes a chegar o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Isaías termina esse capítulo falando que tudo aquilo que eles lutaram para conseguir, tudo aquilo que eles conquistaram, as riquezas, a fama, vai ficar aí para os animais. Nem será habitada. Ou seja, lutaram tanto para no fim não levar, não desfrutar. O pouco que desfrutou, algumas pessoas nem teve o prazer de desfrutar tanto, porque quanto mais você tem que ter para manter, porque a pessoa pensa, não, eu já conquistei uma cidade, mas para mim manter essa cidade eu vou ter que conquistar outra, porque se esse povo rebelar, eu vou ter a ajuda dos outros. E chega no final, nem aproveita daquilo que conquistou. De que adianta? Ficou aqui, Deus deu para os animais. O Ciro, ele veio mesmo com tudo para cima de Nabucodonosor. E ele era considerado o rei pastor, por causa daquela questão que eu falei no começo, que ele não impunha, não obrigava o povo conquistado a seguir as ordens dele, e ele também declarou, fez um decreto que sobre não escravizar os povos e que ele não escravizaria as nações conquistadas e nem os aliados dele deveriam fazer o mesmo. Inclusive, esse texto é como se fosse o primeiro decreto da lei a Declaração dos Direitos Humanos. Acho que é isso. Deixa eu ver, eu anotei em algum lugar. Tá escrito assim, ó: impedirei a escravidão e os meus governantes e subordinados são obrigados a proibir a troca de homens e mulheres como escravo em seus domínios de governo. Tal tradição deveria ser abolida em todo o mundo. É um decreto escrito numa argila uniforme e é conhecido como cilindro de Ciro. Essa citação, esse decreto, essa peça, ela é conhecida como uma das primeiras cartas de declarações de direitos humanos. A Babilônia plantou, Nabucodonosor plantou, tanto fez, e chegou uma hora que Deus acabou a misericórdia. E eu acho que a gente tem que pensar nisso. As nossas atitudes aqui, rever nossos conceitos.
Saber que uma hora isso aqui vai acabar, ou a nossa vida vai chegar ao fim, que ninguém vai ficar para semente. Se Jesus não voltar, a gente vai morrer. E qual é o legado que vão contar a nosso respeito? Oh, elas foram pessoas, mulheres que serviram a Deus, que deram sangue pelo próximo, cuidou, ajudou, abençoou, porque na verdade quando a gente está cuidando de alguma pessoa, a gente está abençoando, né, ela, né? A gente está lutando a luta daquela pessoa. E se a gente não tomar cuidado, a gente também acaba fazendo que nem eles, destruindo a vida das pessoas, sendo mau exemplos. Porque o pastor estava falando que ele levou o irmão dele para fumar o primeiro beck lá. E quando chamou para a presença de Deus, ele não quis ir. E ele sempre conta essas histórias assim na sexta-feira. E no dia que ele contou, o rapaz estava manifestado Meu Deus. e, e ele falou que a mãe dele foi orar, que falou da oração, e ele disse que não era mais para orar. E no mesmo dia o irmão dele morreu. E na hora que ele falou, a gente estava em cima do altar, o demônio manifestado riu e disse: ele está aqui no inferno comigo. E se o pastor não tivesse uma vida com Deus, ele poderia até se sentir culpado, porque foi uma vida que ele levou para aquele lá, ainda que fosse. Mas ele foi o exemplo que o irmão dele teve. A gente foi o exemplo de ruim que alguém teve. Mas a gente se consertou e a gente faz de tudo para trazer as pessoas com os nossos bons exemplos, mas sempre fica a escolha da pessoa. Às vezes a gente se chateia porque quer que alguém seja salvo, porque a gente está lutando, está orando. Mas o exemplo está aí. Só que a decisão é deles. Nabucodonosor foi avisado. Viu essas profecias aqui porque poderia acontecer com outras pessoas, como eu sempre falo. A profecia de punição não precisa acontecer na minha vida se eu me arrependo. E o que agrada a Deus é isso, é um coração arrependido. Só que esse povo, eles não se arrependiam, eles tinham prazer em pecar. Lembro que teve aqueles governantes dele que não achou nada contra Daniel, foi para a lei. Não tinha como manchar a integridade dele. E foi lá e obrigou ele a ficar sem falar que proibir de orar. Eita. Proibir de orar. Então as pessoas sempre vão atacar a nossa fé. Mas é nossa obrigação se manter firme na presença de Deus e continuar sendo o bom exemplo. Ser do exército do próprio Deus. Ser aquela mão que vai ajudar, que vai salvar. Aí se a pessoa vai querer passar pelas portas da salvação ou não, já não é com a gente, mas o nosso esforço, a nossa parte a gente vai fazer, como Jeremias aqui, Isaías aqui fala. Ele tá livre do sangue, porque ele tocou a trombeta para esse povo. Eles não quiseram ouvir, colheu as consequências. Alguém quer acrescentar algo a mais, pessoal? Não acredito que ninguém, pelo amor de Deus. Aliciane, pode falar, Aliciane. Abre o áudio aí. Achei interessante, né? Porque eu não tinha meditado a fundo, né, em Isaías, esse capítulo aqui. E realmente a gente olha para hoje, que a gente tem vivido aqui esse mundo todo aí, a gente tem que vigiar, né? Porque, como diz, né, o exemplo arrasta. Então a gente tem que sempre tomar cuidado, porque a gente está na frente de batalha, a gente está sendo visto na igreja, na rua, né? Não só pelas pessoas, mas o mal também, os demônios, ele tem observado. Então a gente tem que vigiar, não pode deixar numa brecha, não pode vacilar e estar sempre em comunhão com Deus, fortalecendo a nossa fé e a nossa vida espiritual. Fechou, bacana. Enquanto Isis se prepara para falar aí, pessoal, abre em Jeremias no capítulo 51. Pode falar, Isis. Eu gosto muito de. Tá me ouvindo bem? Sim, senhora. Eu gosto muito de ouvir vocês para ver se eu tive o mesmo entendimento. Eu achei bem bacana de que. E o Espírito Santo vem trazendo a gente, conduzindo até esse presente momento. O que fica para mim desse texto é o tempo. Quem é você diante do tempo?
Eu vejo que o tempo, para o ser humano, é como a água, né? Diz que a água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Porque desde que eu me entendo por gente, eu escuto dizer, Jesus está voltando, Jesus está voltando. E tem gente que acha que está demorando. Tem gente toda errada, querendo que Jesus volte logo, tá com pressa de ir para o inferno, de ser condenado. E a gente vê que o tempo de Deus é diferente, totalmente diferente. Até porque ele não está submetido ao tempo. Se ele é o criador do tempo, ele é o dono do tempo. Ele não se submete ao tempo. E eu percebo que o tempo, para a gente, é do tamanho da nossa inferioridade. A gente, em relação ao universo, em relação a Deus, a gente é menos que um grão de areia. E o nosso tempo é muito pouquinho aqui na Terra. E esse mesmo tempo pouco que a gente tem faz com que muitas pessoas se percam. Se percam no que as meninas falaram aí, no não vigiar, no não orar. E não buscar o alimento espiritual que tem que ser diário. Não tem como. A gente vê que, Baiana falou, que as pessoas se perdem por causa das histórias orais. Eu não acredito nisso, não. A maldade do ser humano está muito ali nas suas inclinações. Eles sempre vão tender para a crueldade, para a maldade, para o enganar o outro, prejudicar o outro. E aí eu me pergunto, quem sou eu sem Jesus? A gente sabe que a gente vive num ordenamento jurídico que muito advém da Bíblia. Os nossos ideais de conduta, a nossa moral, a nossa ética, vem da Bíblia. E o que nos é intuído enquanto o que é moral, o que é ético, advém da Bíblia. Mas se eu não tivesse Jesus na minha vida, quem seria eu? O que eu faria com o outro? Eu enganaria, eu mentiria? Eu faria mal a outra pessoa? É, é, E então a gente tem que se colocar no lugar do outro nesse sentido. Quando ela não tem Jesus, quando ela não teme a Deus, a gente pode entender essas condutas aí, essas inclinações, esses maus passos que as pessoas dão. Mas a gente, enquanto tementes a Deus, a gente tem que ser diferente, até para dar um bom exemplo. Quando Jesus passou na Terra, ele fez mais do que pregar a palavra. Muito do que a gente aprendeu dele também foi com seus exemplos, foi com sua caminhada, foi com seu ministério. E a gente estuda a história dele, não é por acaso, porque ali também tem um ensinamento. Aí vejo que Maiana apontou muito bem a importância da gente ser exemplo, mas a gente, como a menina falou, a gente está sempre vigilante ao tempo, porque pelo menos eu ouvia falar, mas eu não tinha sentido isso. Mas eu me pego pensando como era bonito o primeiro amor, o desprendimento. Eu vejo às vezes as pessoas botando algumas dificuldades, mas pelo menos eu, naquele primeiro momento, estava muito pronta. E ainda estou, porque ainda estou muito nova na fé, mas eu quero ter sempre esse sentimento do primeiro amor. E tento sempre rememorar esse sentimento dessa disposição, dessa entrega. E aí eu voltei para o livro de Hebreus, Hebreus 11:1, que diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. A gente espera a vinda de Jesus. A gente espera a salvação. E essa espera pode demorar um tempo, 2 tempos. Pode ser até que a gente não esteja mais aqui, que seja aí a nossa geração. Mas aí também me remeteu um outro, acho que foi João 11:25. Alguém abre aí. Abre aí mais. 11:25, que Jesus disse que Lázaro tinha morrido, né? Diz que ainda que morra, viverá. E independente do nosso pouco tempo aqui na Terra, essa promessa é eterna. E se Deus falou, vai se cumprir. E aí eu me pergunto, por que essa profecia? E a gente sabe que a cidade o que diz a história é que Babilônia era uma joia, era algo extremamente lindo. Eu fico imaginando o filme de Wakanda Forever, aquela tecnologia,
aquela magnitude, aquela coisa linda, maravilhosa, aquilo que encanta. E aí aquelas pessoas, diante dessa profecia, imaginar, poxa, será que tudo isso vai acontecer mesmo? Poxa, olha que lindo, olha que magnitude, olha que poderio, olha que tecnologia, é o que a gente vive hoje. A gente vive muita tecnologia. Os nossos instrumentos, agora a gente vê muito a inteligência artificial e a promessa do futuro, algo extremamente magnífico, o que ilude muitas pessoas, mas a gente sabe que quando Jesus vier, isso tudo não vai ser nada. Tudo que as pessoas se apegam como segurança, suas belas casas, seus carros tecnológicos, seus aviões, tudo isso não tem valor. Porque quando o juízo vem, quando Deus decide, certamente vai se cumprir. Pode demorar um tempo, 100 anos, 200 anos, mas as fotos que eu vi na internet das ruínas da Babilônia, que foram algumas escavações, porque muita coisa ainda não foi escavado, eu consigo ver essa profecia naquele lugar, o que deveria ser algo lindo, muito florido, muito verde, com águas passando à vontade. É um deserto, um nada, sem cor, sem vida. E eu imagino, eu acredito que também seja uma analogia, uma alegoria à vida das pessoas. Tem gente que vive nessa glória aí do mundo, em influências, em carros do ano, em viagens maravilhosas e bolsas caríssimas, que tem a mesma função da bolsinha pequenininha. Aquela que a gente compra na Avon tem a mesma função da Louis Vuitton, mas eles acreditam que aquilo traz valor às suas almas. E a gente percebe que não vale nada. Diante do tempo de Deus, diante da nossa pequenez, isso tudo não deve eu esqueci a palavra, nos distrair. Acho que a nossa meta diante dessa palavra é estar vigilante e não se deixar distrair pelo brilho do mundo. Assim como o sol é brilhante e as pessoas acham que é imutável, se for da vontade de Deus, ele apaga a sua pequena estrela, que para ele não é nada. Diante da sua grandeza, é apenas uma estrela para ele, é muito pequeno. Mas a gente sabe que é a manutenção da terra. E assim como o sol, para a gente manter a nossa vida, acredito que as crenças dessas pessoas vão ser apagadas. Quando Jesus voltar, essas pessoas vão perceber, poxa, tudo que eu tinha, tudo que eu achava que me sustentava, todas as minhas bases são feitas de areia. E é um texto realmente muito bonito. Por isso que é comparado a uma poesia de uma riqueza, mas que não é para todo mundo. A gente entende que tudo que a gente leu nas meditações nos trouxe até aqui e que é realmente a mão do Espírito Santo. Porque talvez se a gente começasse por Isaías, a gente não entendesse nada. A gente não tivesse essas referências das outras palavras, dos outros textos que a gente tem para chegar a essa compreensão. É difícil, mas não é impossível. É isso. Beleza, vamos ver aí, ó, Jeremias 51, a partir do verso 33. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: a filha da Babilônia é como a eira, quando é aplanada e pisada. Ainda um pouco, e o tempo da ceifa lhe virá. Quem está falando isso aqui é Jeremias, que veio depois de Isaías. Então, só para vocês terem noção de como essa profecia demorou um pouco para se cumprir, não foi automático. Demorou. Teve tempo para chegar aos ouvidos desse povo, dos próprios babilônios. Teve tempo para chegar aos ouvidos deles. E outra, quando essa profecia foi dita, a Babilônia ainda não tinha dominado Judá. A Babilônia ainda não tinha conquistado Judá. Olha como isso foi dito há muito tempo, tá? Talvez, quando Nabucodonosor ouviu
essas coisas, ele não tivesse entendido, a gente vai ver agora. Mas depois que ele sofreu o peso da mão de Deus, da vontade de Deus, que ele viu que ele não tinha controle sobre si, nem sobre, de verdade, o seu império, eu creio que ele acaba se endireitando com Deus. Por isso ele fala, ele afirma que só existe um Deus, o Deus de Israel, o Deus de Daniel. Mas quem veio depois, as gerações futuras de Nabucodonosor, não mantiveram essa confiança em Deus, não absorveram essa compreensão que Nabucodonosor acaba absorvendo. Mas vamos lá, verso 34. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nos devorou, esmagou-nos, fez de nós um objeto inútil, como um monstro marinho nos tragou. Encheu a sua barriga das nossas comidas finas e nos arrojou fora. A violência que se me fez a mim e a minha carne caia sobre a Babilônia. Diga, moradora de Sião, o meu sangue caia sobre os moradores da Caldeia. Diga, Jerusalém. Então, aqui a gente vê a motivação primordial de Deus querer abater a Babilônia. Vamos lembrar que a Babilônia é suscitada por Deus para abater os assírios, para abater Judá. E aí depois vem Deus querendo abater a Babilônia. Mas por quê? Se o Senhor um dia os consagrou para isso. Assim como Ciro não tinha nada de convertido, não conhecia Deus, mas ele foi considerado ungido. Esse povo também já foi considerado ungido. Por quê? Consagrado. Porque foi separado por Deus para servir aos propósitos de Deus. Então, quando chega no momento em que eles servem, pronto, já era para eles terem parado por ali. Mas o que eles fazem vai muito além do que lhes foi ordenado, ao ponto deles destruírem o templo de Salomão, a casa do Senhor. Deus não mandou fazer isso, não era o objetivo. Mas Deus permite, e eles vão cometer todo tipo de atrocidades. Jeremias vai falar sobre isso também. Nabucodonosor vai ter uma experiência com Deus. Por que esses alertas? Porque interessa a Deus que essas pessoas se arrependam dos seus feitos. Nabucodonosor vai sofrer na carne. Deus vai dar uma chance a ele. Por quê? Se ele era tão perverso? Como Maiana falou, porque é tudo criatura de Deus. E Deus amava Nabucodonosor, ponto final. E Deus queria salvar a Babilônia. Ok. Nabucodonosor, ele vai acabar se arrependendo e vai confessar Deus como verdadeiro Deus. Isso não vai acontecer com a Babilônia. Por isso a Babilônia vai sofrer juízo. Tá? Então, os alertas nos são dados. Isso aqui para a gente é extremamente valioso. A soberba da Babilônia, como Isaías fala, a arrogância, a vaidade, vaidade sobre vaidades. Tudo que eles faziam era com muito requinte, com desejo de luxúria, vaidade sobre vaidades. E eles acreditavam que tudo que eles faziam era por conta deles, a sabedoria deles, o comando deles, a arrogância deles, a altivez deles. Quando acontece o que acontece com Nabucodonosor, de ele pastar, é justamente Deus falando. Quem está no controle disso aqui sou eu, não é você, Nabucodonosor. O apogeu do Império da Babilônia foi nas mãos de Nabucodonosor. E Deus fala, olha, você não é nada. Eu vou te transformar em um animal que vai pastar como um boi pasta. Aconteceu.
E ele viveu assim, não foi por um dia, 2 dias, foram por 7 anos. Será que em 7 anos a Babilônia não soube que o seu maior líder, o maior rei general que existiu dentro do seu império, estava submetido à vontade de Deus? Será que eles não sabiam disso? Claro que sabiam. Nabucodonosor sofreu na pele, se converteu. Os outros não sofreram na pele, né? Tem gente que quer pagar para ver. Pagaram para ver, viram demais, eles foram exterminados. E como Isis trouxe aí, hoje, a terra que era da Babilônia não tem nada. É um deserto de ruínas. Você vai lá, tem as ruínas, que inclusive Saddam Hussein fez questão, na época que Saddam Hussein era governante do Iraque, hoje a Babilônia está lá dentro do Iraque. Existe Babilônia, pode pesquisar no Iraque. A Saddam Hussein, na época em que ele era governante do Iraque, ele tentou recuperar aquilo, querendo trazer como memória para aquele povo os grandes reis que houveram sobre a Babilônia, querendo avocar aquilo para sobre eles, né? É uma tentativa. Acaba que ele vai ser abatido também, a gente sabe. Acaba sendo morto lá mesmo, pelos seus desertos, certo? Então, Deus está no controle de tudo. Deus não se deixa zombar e a ceifa chegará. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Maiana. A senhora a senhora estava falando aí de ser usados por Deus, né? Porque tem potencial, por isso, por aquilo. Às vezes a gente fala, porque Deus usa quem Ele quer, Ele usou uma jumenta. Beleza, Ele usou a jumenta porque quem era para ser usado não estava ali. Deus vai te usar numa situação, só que é você que vai se fazer útil para Deus. Eu sou só um instrumento na mão de Deus. Mas o dia que eu não me fizer mais útil, Ele vai procurar outra pessoa. E ainda que em algumas situações ele tenha que usar outra pessoa, ele pode continuar me usando para outras coisas. A minha utilidade diante de Deus sou eu que determino. Porque eu posso fazer corpo mole, dizer que não quero. Às vezes não é que Deus não queira usar as pessoas. É as pessoas que não querem ser usadas por Deus. O que foi, meu Deus? Deixa eu ver se eu lembro. Esse povo da Babilônia, eles tinham uma conduta. Inclusive, aquele império foi dividido em 2 partes, que o primeiro começou com, alguns dizem Hammurabi, outros dizem Hammurabi, eu não sei qual é a pronúncia correta, e ele criou o Código de Conduta, que inclusive a lei dos hebreus era meio que a mesma coisa que esse código, que é a lei do talião, ou seja, eles tinham um princípio, todo mundo tem um princípio, só que a pessoa escolhe se vai viver naquele princípio ou não. Sou eu que escolho se eu vou ser uma pessoa de caráter ou uma pessoa mau caráter, sem confiança, uma pessoa que na frente de vocês é de um jeito, na frente de outras pessoas sou de outros. Eu não tenho que me adequar ao lugar, eu tenho que ser o que eu sou em qualquer situação, no sentido de caráter. Na minha postura eu não vou fazer isso e não vou fazer isso independente da situação. Sou eu que vou manter a minha integridade no que diz respeito com Deus, nos meus valores. Se eu negociar os meus valores e os meus princípios, acabou. Eu vou ser uma pessoa que nem eu vou poder confiar em mim mesmo. Eu vou me trair. Na verdade, o que eu queria dizer, eu esqueci. A Adriana aí, ó, discípulo forte. Indique alguém aí para fazer a oração, vamos encerrar. A senhora. Vamos lá. Senhor nosso Deus, amado Pai, estamos aqui diante da Tua presença, extremamente gratas, meu Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de estarmos explorando a Tua palavra, perscrutando, meu Pai, a Tua mente, e percebendo, meu Pai, o seu senso de justiça, ao mesmo tempo, meu Pai, em que o Senhor tem um amor profundo,
pela humanidade, por aquilo que o Senhor criou. Nós somos gratas, meu Pai, porque o Senhor também nos deu uma oportunidade e o Senhor nos deu ainda sabedoria para que possamos, para que pudéssemos tomar posse, meu Pai, dessa oportunidade. E estamos aqui diante do Senhor agora, meu Pai, como pessoas salvas, buscando mais entendimento para que possamos também levar a salvação do Senhor para outras pessoas. Nós te agradecemos, meu Pai, e pedimos ainda mais que esse conhecimento não venha ficar dentro da gente parado, estático, que a gente venha tornar tudo isso, meu Pai, em prática, e que possamos, Espírito Santo, edificar muitas outras almas. Aquelas pessoas, meu Pai, que foram convidadas para estar aqui hoje, não puderam por algum motivo, que o Senhor também venha alcançá-las, meu Pai, e lhes acrescente do teu espírito e da tua sabedoria. Acrescenta, meu Pai, também o mesmo para os nossos familiares, ainda que eles não entendam perfeitamente a tua palavra, ou nem mesmo compreendam o que significa Deus, que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, da vida deles, assim como o Senhor por muito tempo teve misericórdia da Babilônia. Tende misericórdia, meu Pai, deles, mas que eles se arrependam, meu Pai, não como a Babilônia fez, que desprezaram o Senhor, mas que a nossa família venha de fato se render aos teus pés, que eles sejam salvos também, meu Pai. Nós te pedimos que o Senhor venha nos dar uma semana, meu Pai, um resto de semana aí abençoado. Que amanhã, meu Pai, nessa quarta-feira, que o Senhor prepare todas as reuniões que serão feitas, a tua palavra venha ser ministrada e o teu espírito, meu Pai, venha penetrar em todas as pessoas que estiverem ouvindo ao Senhor e que haja de fato, meu Pai, novo nascimento dentro das nossas igrejas e que percebamos, meu Pai, que o teu corpo, como igreja, que ele venha crescer e que não estejamos intimidadas, meu Pai, de forma alguma por qualquer situação que o mundo venha colocar diante da gente. Muito pelo contrário, que estejamos sempre muito mais fortalecidas, firmadas, a tua igreja venha crescer forte e que a gente possa, meu Pai, alcançar o mundo, pregando, meu Pai, a tua verdade, pregando o evangelho, cumprindo, obedecendo todo ordenado do Senhor Jesus. Entregamos, meu Pai, nossas vidas, nossos projetos, tudo que temos, que somos, o que planejamos em tuas santas mãos. Tome posse, meu Pai, das nossas vidas, tenha o controle de tudo. Nós te damos, meu Pai, até mesmo o controle do nosso livre-arbítrio. Fica à vontade, nos usa como o Senhor quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Por hoje é só. A gente se reencontra aqui quinta-feira, ok? Deus abençoe todas vocês.